Ok? Ó, beleza, então vamos lá. Vocês estão vendo a telinha aí do capítulo 5? Ok? Vou começar então o capítulo 5. Bom, o capítulo 5 ele fala da camada de rede do modelo OSI. Tá? Na verdade, a gente vai tentar hoje ver o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 6 é um dos mais importantes de todo o CCNA. O capítulo 6 vai falar do endereçamento IPv4. Tá? E a camada de rede é onde fica esse endereçamento. Né? Uma das coisas que a camada de rede faz é gerenciar esse endereçamento. No caso, para nós, o mais importante é o endereçamento IP. Tá? Muito bem, então são os objetivos do capítulo. Então, identificar o papel da camada de rede, a disposição com comunicação com o dispositivo final, ponto a ponto, analisar o protocolo mais comum dessa camada, que é o protocolo IP. Existem outros, por exemplo, da novela é o IPX. Tá? Entender os princípios usados para orientação, divisão ou agrupamento de dispositivos em rede, ou seja, como os dispositivos eles se colocam numa rede, porque a camada de rede é importante nesse momento. Entender o endereçamento hierárquico dos dispositivos, ou seja, como é que a camada de rede permite a hierarquia dos dispositivos em termos de endereçamento, tá? E fundamentos, bem fundamental mesmo, o que são rotas, o que é um endereço de próximo salto e o que é um gateway padrão, tá? Ok? Vamos lá. Primeiro, camada de rede. Camada de rede, ela fica entre as camadas de transporte e de enlace. Tá? Enquanto a camada de transporte se comunicava com as camadas superiores, ou seja, com o usuário, né? Quer dizer, com a camada de aplicação, que é aquela que comunica com o usuário, a camada de rede ela se comunica com a camada de transporte, ela recebe os segmentos da camada de transporte e passa esses segmentos para a camada de enlace e física, que são as camadas inferiores, para ser colocado no meio. Tá? Então ela exerce um papel fundamental justamente no preparo desses dados para serem colocados na camada física. E a mesma coisa ao receber da camada física, ela desencapsula esses dados para ser jogado nas camadas superiores. Tá? Então esse é o papel da camada de rede. Então, como acontece esse encapsulamento? Tá? O encapsulamento transforma o segmento em um pacote. Tá? E esse encapsulamento, diferentemente do TCP que a gente estudou na aula passada, ele é sem conexão. Ou seja, ele não se preocupa se o outro lado recebeu, se não recebeu, não se preocupa em estabelecer sessão, ver se o outro está lá, ele simplesmente transmite e recebe. Tá? Essas preocupações ficam com as camadas superiores. A camada de rede não tem preocupação em segurança dos dados, em confiabilidade, nada disso. Tá? Isso é com camadas superiores. Tá? E, então, o que ela faz? Né? Ela procura o melhor caminho para entregar esse pacote. Tá? Esse melhor esforço é o seguinte: dentro de inúmeras possibilidades para onde esse pacote pode ser encaminhado para chegar no seu destino, o roteador, que é a máquina que fica operando mais fortemente nessa camada, ela escolhe o quê? Ela escolhe o melhor caminho, ou que ela pelo menos acha que é o melhor, né, para esse pacote percorrer. É claro. Outra coisa importante da camada de rede é que ela é independente do meio físico. Tanto faz eu estar com wireless ou com meio par trançado ou com fibra ótica, que a camada 3 vai operar exatamente da mesma forma. Tá? Então, quando eu configuro lá a camada 3, que é a camada de rede, eu configuro ela sem me preocupar se esses dados vão trafegar para o meio físico ou por outro. Ok? Se tiver dúvida, interrompe, hein, pessoal?
Bom, protocolos sem conexão, sem conexão, né? Ele está comparando aí o mundo real com o mundo dos computadores. Quando você coloca uma carta comum, não é aquela carta registrada não, uma carta comum no correio, ela vai ser entregue no destino. Eu que enviei a carta, não tenho a mínima ideia se o destino recebeu essa carta. Eu não tenho essa preocupação. Eu mandei a carta. Mesma coisa, a pessoa que recebe a carta, ela não avisa através dessa carta que recebeu. Tá? Então a mesma coisa acontece com os pacotes. Tá? Os pacotes são encaminhados, eles passam o caminho que tem que passar, e não fica trocando muita ideia se o destinatário recebeu ou não, se ele está presente ou não, se a máquina está ligada ou não. O pacote é enviado. Certo? Quando eu envio o pacote, eu não sei se a máquina lá na outra ponta está ligada ou não. Quando chegar lá, se não tiver, o pacote vai ser descartado, mas ele vai passar esse caminho todo para chegar lá. Tá? Ele é um protocolo não confiável por quê? Porque ele não fica checando se o outro recebeu ou não, tá certo? Como o TCP faz, como a gente aprendeu no capítulo anterior. Tá? E ele é meio independente porque tanto faz o meio que ele está trafegando, o pacote vai ser sempre o pacote. Sempre com o mesmo encapsulamento, não muda. Tá? Falando em encapsulamento, encapsular na camada 3 significa pegar a PDU da camada 4, colocar um cabeçalho e ela se transforma na PDU da camada 3. A PDU da camada 4, da camada de transporte, ela se chama segmento. E na camada de rede, essa PDU se chama pacote. Certo? Muito bem. E aí está o cabeçalho de um pacote. O cabeçalho de um pacote tem todos esses campos aí. Certo? Que campos seriam esses? Alguns dos campos estão de maior importância, são descritos abaixo. Tem um campo que é o TOS, que é usado em qualidade de serviço. Tem outro campo muito importante que a gente vai estudar, que é o TTL, que é o tempo de vida, tá? Time to live, do pacote, que é usado por ferramentas. Tem um outro campo que indica qual o protocolo da camada superior que está sendo usado. Às vezes é importante o roteador saber o que é isso. É por isso que informa aí se está se tratando de TCP ou de UDP. E a questão da fragmentação, que você pode ter tamanhos de quadro diferentes, dependendo do meio físico. Isso vai acarretar nos dados dentro do pacote com tamanhos diferentes. Repare bem, essas informações, a camada 3, a camada de rede, ela se comunica com as camadas de cima e de baixo. Então ela pega um pouquinho dessas informações também e coloca no seu cabeçalho, ok? A gente aqui a nível de TCNA, a gente não estuda muito em detalhes o que acontece com esses campos de cabeçalho. Mas é bom saber que eles existem, né? Muito bem. Agrupamento de dispositivos, o que a camada de rede tem a ver com isso? Então o que acontece? Vamos dar um exemplo. Digamos que a gente tem uma escola em que a gente decida comprar computadores, certo? E ligar esses computadores em rede. A primeira coisa que a gente vai fazer é comprar switch. Comprando switch, vai ligando um em rede com o outro, em rede com o outro, em rede com o outro, e a rede vai crescendo, certo? Quanto maior for essa rede, mais tráfego ela vai me gerar, tá certo? E maior confusão de dados ela pode gerar se ela tiver um tamanho muito grande. Tá? Então o que é aconselhável fazer? É aconselhável a gente dividir esses computadores todos em segmentos, não segmentos do TCP, tá? Em sub-redes. Essas sub-redes vão ter a sua vida própria, entre aspas. Vão ser um domínio, dentro daquele domínio, aqueles computadores vão estar contidos naquela rede. Certo? Quando a gente faz isso, a gente, além de melhorar o tráfego, a gente organiza as coisas. Certo? Ou seja, eu tenho 500, 1000 computadores, eu tenho que organizar eles de alguma forma em termos de camada 3. E essa organização, ela se dá
através dos endereços IP. Tá? Como é que eu posso organizar isso? De várias formas. Primeiro, eu posso escolher uma estratégia geográfica. Por exemplo, as máquinas que estão no terceiro andar vão estar numa rede, as que estão no segundo andar vão estar em outra rede, ou no primeiro andar vai estar em outra rede. É uma questão geográfica. Outra estratégia, eu como administrador de rede, posso também escolher agrupar estes computadores por finalidade, ou seja, computadores do departamento pessoal está numa rede, computadores de alunos estão em outra rede, computadores de funcionários estão em outra rede, certo? E aí eu agrupo por finalidade. E a terceira maneira possível é por propriedade, certo? Esses computadores pertencem à filial Rio de Janeiro. Esses computadores pertencem ao grupo de pesquisa de tal coisa. Esses computadores pertencem à associação de servidores. Então, por posse, eu também posso agrupar. Muitas vezes também acontece um misto disso. Né? A pessoa define primeiro geograficamente, dentro do geográfico define por finalidade, por exemplo. Tá? Então, existem várias maneiras de vocês agruparem isso. Deu para entender bem, pessoal? Tudo bem? Dá um sinal de vida aí, alguém? Ok, beleza. Ok. Muito bem. Primeiro, por que você ganha dessa forma? Você repara, aqui eu tenho um domínio de broadcast apenas, ou seja, todos os computadores ligados por switches. No momento que eu tenho duas redes diferentes, eu preciso de um roteador para essas duas redes se comunicarem, certo? Então eu insiro o elemento roteador aí, para eu poder ter mais de uma rede se comunicando. Se eu não tiver roteador, eu posso até ter mais de uma rede, mas elas não vão falar entre si. Então o roteador é o elemento que conecta de maneira inteligente duas redes diferentes. O que eu chamo de domínio de broadcast? Quando uma mensagem é mandada por broadcast, no caso aqui, esse computador manda uma mensagem para todos nesta rede, todo mundo recebe essa mensagem. Se eu divido a rede, em vez de dividir por switch, uso um roteador para dividir, ou seja, faço uma rede aqui e outra rede aqui, um broadcast aqui fica só nesses limites. E fica só nesses limites. Então, eu evito o que eu chamo de tempestade de broadcast, que é ter muito fluxo na rede inútil. Tá? Os broadcasts são importantes na rede. Tá? Eles funcionam, eles têm a sua importância, mas não devem ser dominantes na rede. Deve ser a minoria do tráfego broadcast, não a maioria. Então, eu ocupo a minha rede com uma coisa que é só de negociação e é inútil em termos de dados. Okay? Então, o que eles chamam de domínio de difusão, domínio de broadcast, um exercício do Packet Trace. É interessante esse exercício, vocês vão ver os pacotes de broadcast, uma rede grande e uma rede pequena. Outra questão também que fala a favor, né, além de organizar, além de melhorar a performance, a terceira coisa importante em dividir em rede, em redes, né, em sub-redes, é a questão da segurança. Se eu divido em sub-redes, eu tenho a opção de usar o firewall. E o firewall vai me permitir, por exemplo, que numa rede tenha entrada exterior e numa outra rede não tenha entrada exterior. Por exemplo, vocês conhecem o firewall, né? Basicamente, você melhora a segurança através de divisão em redes. Uma vez que você divide rede, como eu falei para vocês precisam do roteador para falar para fora. Muitas vezes, né, você tem apenas um roteador na sua rede. E esse roteador vai ser o roteador de borda, né? Vai ser o gateway que vai se comunicar com o meio externo, muitas vezes a internet. Né? Então é muito comum, e essa, por exemplo, a instalação doméstica é assim, você tem uma rede de computadores em casa e você tem um roteador na borda.
para se comunicar para fora, no caso com a internet. Tá? A configuração padrão. Falando um pouquinho sobre endereçamento hierárquico, tá? É muito fácil entender o que é endereçamento hierárquico quando você pensa no endereço normal das pessoas, né? Então, quando você pergunta a alguém onde você mora, essa pessoa diz, bom, primeiro diz o país, eu moro no Brasil. Está no topo da hierarquia. Depois ele vai especificar, bom, eu moro no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está abaixo do Brasil. Aí especifica mais, bom, eu moro no Maracanã. É um bairro, é uma especificação. O Maracanã está dentro do Rio de Janeiro, que está dentro do Brasil. E assim vai, até chegar o número, a rua, e o número da rua e o número do apartamento. Pode ter tantas hierarquias assim no endereço. Felizmente, o endereço IP só tem dois níveis de hierarquia. Certo? Dois níveis. Que é a parte do endereço, que é a parte de rede, e a parte do endereço, que é a parte de host. Certo? É como se fosse o nome da sua rua e o número da sua casa. Só tem essas duas coisas. Certo? Então, dentro de uma rua, tem várias casas. Dentro de uma rede, tem vários hosts. É assim que funciona a hierarquia do endereçamento IP. Ok? Dúvida, pessoal? Entendeu? Olha aí o que eu estava falando. Ó. Você tem um endereço IP, ele é um endereço que é composto por 32 bits. Dentre eles, uma porção é uma porção da rede, ou seja, que identifica em qual rede eu estou, certo? E a outra identifica o host, ou seja, identifica a máquina que está usando aquela rede. Então eu tenho 10 computadores em rede no laboratório de informática. O laboratório de informática possui um endereço de rede, que é o endereço de todos aqueles computadores, onde eles estão localizados. E cada computador vai ter um endereço de host. Ok? Analogia com rua e número da casa. Bom, de posse desses dados, a gente vai ver o que é roteamento. Tá? Como é que ele acontece. Certo? A questão é a seguinte. Enquanto... Só um minuto. Muito bem. Enquanto eu estou dentro da minha rede, pensa de novo no laboratório, né? Se eu estou dentro do laboratório, todos os computadores daquele laboratório vão poder se comunicar sem roteador, certo? No momento em que eu preciso falar para uma outra rede diferente da do meu laboratório, eu preciso da presença do roteador, né? Então o roteador vai ser a 11ª máquina do meu laboratório, e essa máquina, o endereço dessa máquina, todas as outras máquinas têm que conhecer. Para quê? Para poder encaminhar para ele os pacotes de destino que não são daquela rede. Então esse roteador que fica ali na borda se chama gateway. Ok? Bom, aqui a gente tratou de uma rede simples, né? Você tem duas redes diferentes, uma se conecta à outra, você tem um roteador só. No caso mais geral, você pode ter vários roteadores entre a origem e o destino, né? Então, o que o computador tem que conhecer? Tem que conhecer o roteador para onde ele vai mandar aquele pacote com aquele endereço. E o que esse roteador tem que saber? O próximo salto, ou seja, o endereço do próximo roteador. E o que esse tem que saber? O próximo salto, que é o próximo roteador. Esse aqui conhece o destino. Vamos chegar no destino, certo? Então o endereço de próximo salto é qual roteador que eu vou escolher para aquele determinado destino, certo? Você pode fazer uma analogia com o correio. Se o correio quer mandar uma carta lá para os Estados Unidos, ele vai passando de central de correio em central de correio até chegar nos Estados Unidos, certo? Ele pode partir do Rio,
vai para uma central lá em Brasília, de Brasília vai para o México, do México chega nos Estados Unidos, dos Estados Unidos chega no bairro que tem que chegar, do bairro chega na casa. Cada um desses pontos seria um roteador, certo? Quem faz esse roteamento é o funcionário do posto. Funcionário do posto de correio, né? Então, dependendo do destino, eu tenho que saber para onde eu vou enviar. Agora, repara o seguinte, uma coisa importante. Os destinos intermediários, ou seja, os post offices, né, os centrais de correio, elas não têm preocupação inicialmente de saber qual é o endereço da pessoa mesmo. Só o país ou o estado, certo? Então, a mesma coisa acontece com o roteamento. A única parte do endereço importante para o roteador é a parte de rede. A parte de host só vai ser importante para o último roteador. O último roteador que vai entregar o pacote no seu destino final é que precisa saber o endereço de host. Os outros no caminho só precisam saber o endereço de rede. Tá? É bem análogo ao correio mesmo. Aqui teria, se a gente tivesse presencial, a gente faria uma práticazinha aqui, né? Mas eu acredito que vocês tenham experiência nisso. Abrir a placa de rede do computador no Windows e configurar o gateway padrão. Observar como é que está configurado. Usar os comandos ipconfig e ping para verificar a conectividade. E um exercício simples do Packet Tracer, depois eu posso passar para vocês. Esse exercício está no YouTube, tá? Eu passo para vocês o link para vocês fazerem. Um exercício simples do Packet Tracer. Tá? Bom, quais são os 3 elementos chaves aí do roteamento? Tá? Quando você tem uma rota, essa rota informa o que para o roteador? Ela informa o endereço de destino, o próximo salto e a métrica. Então, beleza. O roteador recebe um pacote. Esse pacote tem um endereço de destino, certo? E se esse endereço de destino estiver na tabela de roteamento, estiver em alguma rota na tabela de roteamento, ele vai poder encaminhar. Por quê? Porque essa entrada da tabela de roteamento vai ter o próximo salto. Então ele vai saber para onde enviar. Né? E a métrica serve para quê? Para caso você tenha 2 caminhos diferentes para o mesmo destino, você escolha o caminho que de menor esforço. Ou seja, que tenha melhor métrica. A métrica é o custo, é quanto que vai custar para esse pacote chegar lá. Todas essas 3 informações têm o que a gente chama de rota. A rota é uma entrada na tabela de roteamento de todos os dispositivos TCP/IP. A tabela de roteamento os roteadores têm, mas os computadores também têm a sua tabela de roteamento. Todos os dispositivos que atuam na rede TCP/IP e têm presença na camada 3 possuem uma tabela de roteamento. Tá? Ok. Muito bem. Então, olha só, aqui ó, ele está dando um exemplo já da tabela de roteamento, uma lista de tabelas de roteamento que aparece quando você faz o comando show IP route no roteador. Vai aparecer isso aqui. Tá? Então, vamos analisar essa aqui, por exemplo, essa C aqui. 192.168.2.0/24, a gente vai explicar o que é daqui a pouco. E está conectada diretamente na faixa Ethernet 00. Então, assim que eu configuro o endereço dessa porta, ela já entra na minha tabela de roteamento. Agora, o roteador sabe também que para ele alcançar essa rota 10.1.1.0, ou seja, essa aqui de cima, ele vai ter que enviar o pacote para o 92.168.2.2, que é esse roteador aqui. Então, se esse roteador percebe que precisa mandar um pacote para esse endereço, ele vai mandar para quem? Vai mandar para este roteador aqui, ok? É assim que funciona o roteador, só isso. O funcionamento básico do roteador é esse. É ficar olhando a tabela de roteamento, ele recebe numa porta e despacha em outra. Tá? O tempo todo assim. Aqui ele está mostrando um pouquinho também da questão do próximo salto. Muito bem.
Agora vamos estudar 3 casos possíveis que acontecem quando o roteador recebe um pacote, certo? Então ele recebe um pacote em uma das suas interfaces. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é remover o cabeçalho, certo? Por que remover o cabeçalho? Porque ele recebe, na camada 2, ele recebe o que? Do meio físico, esse dado, esse segmento, esse quadro, certo? O que ele faz com esse quadro? Tira o encapsulamento de camada 2, ok? E aí, faz uma leitura. Vamos ver, esse endereço IP de destino aí, será que ele está na minha tabela de roteamento? Então, o primeiro caso que vai acontecer é que ele encontra esse endereço de destino dentro da tabela de roteamento dele. Se ele encontra, ele sabe qual é o próximo salto. Ele sabe qual das interfaces que ele vai ter que usar para atingir esse próximo salto. O que ele faz? Ele encapsula de novo, coloca de novo o encapsulamento de camada 2, só que referente a outra interface. E encaminha um pacote para o outro roteador. Esse é o primeiro caso, tudo deu certo. Chegou um pacote, está na minha tabela de roteamento, eu encaminhei. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso, esse pacote, esse endereço de destino não vai estar na minha tabela de roteamento. Entretanto, eu tenho configurado um gateway padrão. Se isso acontece, ele manda esse endereço desconhecido para esse gateway padrão. E o terceiro e último caso é quando ele recebe o pacote, não está na tabela de roteamento e também não tem gateway padrão. Aí, meu amigo, ele descarta. Não tem jeito. Ele não sabe para onde vai mandar, descarta na hora. Joga no lixo. Tá claro, pessoal? Ok? Podemos continuar? Dá um okzinho aí para eu saber se o pessoal está acordado. Ok, beleza. Ok, pessoal, obrigado. Vamos lá. Ok. Continuando. Esse packet tracer é muito interessante. Você vê exatamente essas 3 coisas acontecendo, tá? Bom, ele vai falar agora de 2 tipos de roteamento possíveis, o estático e o dinâmico. O que é o roteamento estático? Quando você tira o roteador da caixa, ele não sabe nada. Ele não conhece nenhuma rota. No momento que você liga as interfaces dele na rede e configura o endereço IP dessas interfaces, bom, a tabela de roteamento vai ter as interfaces os endereços que ele mesmo configurou. Então já vai populando a tabela de roteamento dele. Ele não sabe mais nada. Depois disso, eu tenho que configurar, nem que seja um gateway padrão, eu tenho que configurar meu roteador com outras rotas. Ou seja, se quando ele receber pacotes de um destino que não é a rede local, ele não fazer papel de bobo, né? Ele saber fazer o que fazer o pacote, tá certo? Então você tem que ensinar para o roteador essas rotas para caminhos desconhecidos. Rotas que não são das redes diretamente conectadas a ele. São rotas que estão em outros locais. Então, como é que eu posso? A primeira maneira de eu fazer isso é simplesmente pegar um console, um teclado e digitar. Eu digito IP host em destino tal, vai pelo próximo salto tal. Tá certo? E aí eu vou digitando. Esse tipo de procedimento chama-se roteamento estático, onde eu mesmo, o administrador de rede, digita as rotas. E elas vão ser essas rotas até chegar outro administrador e colocar outro. Certo? Ok, gente? Então, quando eu ligo o roteador, ele não tem nada na tabela de roteamento. Conecto as redes nas interfaces dele, entra na tabela de roteamento, as redes diretamente conectadas. Depois eu sento no meu terminal e escrevo outras rotas. Para onde? Para locais que não estão diretamente conectados a ele. Ok? Beleza. E o roteamento dinâmico? Bom, o roteamento dinâmico, ele é mais difícil de configurar, mas também uma vez configurado é uma maravilha. Por quê?
Porque os roteadores, eles conhecem as suas próprias redes conectadas e passam a informá-las aos outros roteadores automaticamente. Tá? Então, eu simplesmente configuro as minhas interfaces, as minhas redes diretamente conectadas entram. Depois eu configuro um protocolo dinâmico no meu roteador, em todos os roteadores que estão aí interligados, e aí eles vão conversar entre si e vão aprendendo toda a topologia, certo? Então esse é um roteamento dinâmico. Tá? Ok, pessoal? Automático. Beleza? Vocês vão ter a oportunidade de fazer isso com o Packet Tracer, é um negócio mágico. Aqui estão os Packet Tracers de final de capítulo, certo? O desafio de habilidades, e com isso a gente termina este capítulo. Tá? Alguma dúvida? Posso passar para o outro capítulo? Ok, pessoal? Muito bem. Beleza. Vamos entrar agora no outro capítulo. Ok, todos estão vendo aí o capítulo 6? Como eu havia afirmado para vocês, o capítulo 6 é um dos capítulos mais importantes de todos os 4 CCNAs. Tá? Então, por quê? Porque você tendo uma base sólida em endereçamento IPv4, você consegue entender, aí que você começa a conseguir entender a questão do roteamento. Tá? Sem essa base sólida, você vai ter dúvidas. É como se você quisesse Pedro Guedes está perguntando se os roteadores se conectam entre si por portas específicas para isso. Eles utilizam as mesmas portas que eles utilizam para trafegar os dados, eles trafegam também a sua troca de informações. Tá? São informações que fala-se na linguagem dos roteadores, entendeu? Não são pacotes TCP/IP normais, certo? São mensagens que um roteador manda por outro pelas próprias portas que eles trafegam dados também, tá? E eles trocam essas informações para entrar em convergência, para eles aprenderem uns com os outros. Está respondido, Pedro? As mesmas portas de dados, elas trocam também informações do protocolo de roteamento dinâmico. Foi isso que você perguntou, né? Ok. Beleza. Então, ainda no capítulo anterior, né? Então, passando para esse capítulo, no capítulo 6, a gente vai estudar o IPv4, que é super importantíssimo. Tá? É tão importante que a aula que vem, eu também vou falar do capítulo 6, tá certo? Pode ser que a gente finalize isso hoje, pode ser que não, mas no capítulo, na aula que vem, a gente vai tratar só exercício, tá? Só exercício e mais uns macetezinhos. E não custa falar que isso é o básico da prova de certificação, né? Tem que saber isso, porque senão nem tempo. Muito bem. Qual o objetivo do capítulo? Explicar a estrutura do endereçamento IP, conversão de números em binário para decimal, etc. A partir do endereço IPv4, classificar o tipo, como é usado na rede, explicar os endereços, como os endereços são designados, determinar a porção de rede, que é host, a porção que é rede, tá? Entender o que é máscara de subrede, muitas vezes é um mistério para as pessoas. Vocês vão ver que é super lógico, bem simples, tá? E a partir das informações e critérios de um projeto IPv4, calcular os componentes de endereçamento adequados, tudo bem, e utilizar utilitários comuns para testar conectividade. Legal? Vamos lá. Bastante coisa. Estrutura do endereçamento IP, a gente já viu mais ou menos, são 32 bits. Porém, para ficar mais fácil,
porque o nosso cérebro ele é decimal, ele não é binário, né? A gente agrupa de 8 em 8 esses 32 bits e exibe cada um desses 8 bits na sua forma decimal. Tá? Então, você tem aí esse endereço 926815, por exemplo. Na verdade, ele está representando um número binário, tá? Em 4 partes, 4 vezes 8, 32. O endereçamento total tem 32 bits em binário, e você tem cada um desses números representando 8 desses bits. Tá claro? Quem conhece um pouquinho de matemática binária sabe que cada um desses octetos só pode variar de 0 até 255. Por quê? Porque são 256 números, de 0 a 255, e 2 elevado a 8 é 256. Ou seja, só é possível com 8 bits ir do número 0 ao 255. Tá certo? É que nem no decimal, né? Com 2 dígitos eu só vou até 99. Certo? No binário, com 8 dígitos, eu vou até 255. Tá legal? Aqui, ó, justamente explicando isso que eu acabei de explicar agora. Tá? 8 octetos, cada um deles representados pelo número decimal. Ok? Bom, como é que a gente converte de binário para decimal? Tá certo? Eu tenho aqui um número binário, tá vendo? No caso, 8 bits. Cada um desses bits, ele vai corresponder a uma potência de 2. O primeiro bit, 2 elevado a 0, o segundo bit, 2 elevado a 1, o terceiro, 2 elevado a 2, assim por diante, até 2 elevado a 7. Tá certo? O que eu faço para saber qual é o número que vai para o decimal que vai corresponder a esse número binário aqui? Tá? Para facilitar, ele já colocou o resultado da conta aqui, 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, etc, 2 elevado a 7 dá 128. Então, basta eu fazer uma soma, multiplicando esse por esse, soma com esse vezes esse, soma com esse vezes esse, soma com esse vezes esse, assim por diante, até obter o valor decimal. Tá? Parece complexo, mas daqui a pouquinho vocês já vão fazendo isso aí de cabeça. Legal? Então, tem um número binário, e aí, só um minutinho. Você faz essa soma. Então, esse número binário corresponde ao decimal dos 245. Uma dúvida? Ok. Aqui tem uma prática interessante para vocês fazerem. Se vocês ainda não leram o capítulo, leiam e parem nessa prática e façam. E para vocês entenderem essa questão da conversão. De decimal para binário, nós vamos apresentar aqui um método diferente do que o currículo apresenta, por a gente considerar ser mais fácil. Tá? Se eu quero converter um número decimal em binário, eu faço múltiplas sucessivas divisões por 2. Tá? Eu pego, divido o número que eu quero achar em binário, divido por 2, vou dividindo por 2, o que der divido por 2, o que der divido por 2, o que der divido por 2, e guardo os restos. Só tem 2 restos possíveis, 0 e 1. Eu vou anotando. E aí, o que acontece? No final das contas, eu agrupo todo mundo e vai dar um número binário. Vamos ver como é que é feito isso. Dá uma olhada aqui, ó. Digamos que eu quero saber quanto é que é o 121 em binário. Divido por 2 dá 60 e sobra 1. Divido por 2 dá 30, sobra 0. Divido por 2 dá 15, sobra 0. Divido por 2 dá 7, sobra 1. Divido por 2 dá 3, sobra 1. Divido por 2 dá 1, sobra 1. Certo? O que eu faço com esse número? Eu repito esse 1 aqui no final. Certo? Vou de baixo para cima. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Esse é o 121. Certo? Com a prática vocês vão entender isso. Mas eu acho que vocês já devem ter prática um pouco dessa conversão. Binário, decimal, decimal, binário. Também tem uma prática
ok? Vamos para o IPv4 agora. Como nós já falamos, o endereço IPv4, o endereço IP, ele possui 32 bits, dos quais uma parte é de rede, uma parte é de host. Digamos que N desses bits seja de rede. A gente representa então este endereço IP através da seguinte notação: primeiro octeto, ponto, segundo octeto, ponto, terceiro octeto, ponto, quarto octeto, barra N, onde esse N é o número de bits que corresponde à parte de rede do meu endereço. Ok? Exemplo: 192.168.23.4 barra 24. Por quê? Daqui até aqui tem 24 bits, sobram então 8 dos meus hosts. Tudo bem? Vamos ver mais um exemplo, ou vários exemplos. Repara, 192.168.140 barra 24. Significa que esses 24 iniciais aqui são de rede, vermelho, e esses aqui são atribuídos ao host. Certo? Ok. 200.242.267 com prefixo 10. Significa que os 10 primeiros bits são rede e os outros 22 são host. Barra 6. Os 6 primeiros bits são rede e o resto aqui é para host. Barra 29. Os 29 primeiros são host e os restantes 3, são rede, os primeiros são rede, e os restantes 3 são host. Certo? Existe aqui links para calculadoras IP, certo? Que são interessantes para fazer os exercícios. Detalhe que nas provas de certificação não são permitidas as calculadoras de nenhum tipo. Tá? Então tem que aprender a fazer na mão mesmo. Ok. E o que vem a ser a máscara de subrede? Bom, quem entendeu o prefixo entende a máscara. Tá? A máscara de subrede, ela vai representar esse prefixo. Como? Primeiro, a máscara ela tem a mesma estrutura da rede, do endereço IP. Tá? São 8 octetos também. Só que tem uma diferença. Esses 8 octetos atribuem sempre o valor 1 para a parte de rede e o valor 0 para a parte de host. Ou seja, na máscara eu vou ter um monte de umzinho juntinho, tá certo? E um monte de zerinho juntinho também. Eu não vou ter 0, 1, 0, 1. Eu vou ter 1, 1, 1, tudo, e depois vou 0, 0, 0, 0 no final. Tá claro? Beleza? Vamos ver os exemplos no próximo slide. Eu quero que vocês deem uma olhada agora e interpretem o que vocês estão olhando aí, por favor. Beleza, então. O que vocês podem ver aí é que, por exemplo, 255000 significa o 8. Por quê? Porque são 8 números 1 e o resto número 0. Tá certo? E assim vai. O 8, 16 e 24 são os mais fáceis. Certo? Quando começa a variar, é que você tem que converter de binário para decimal para começar a achar esses números aqui. Tá certo? Reparem, esse é um desafio para vocês para casa, tá? Saber que esses números aqui da máscara somente podem ser esses, não podem ser diferentes desses. Então, na verdade, que você tem que decorar, entre aspas, assim, são, na verdade, poucos números, tá? Ok? Da máscara. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Tá? Quando eu tenho um determinado endereço de rede, tá?
eu vou ter vários hosts para essa rede, certo? Como é que isso aí se chama faixa de endereços? Tá? Como é que a gente calcula essa faixa de endereços? Certo? Vamos lá. Primeiro, o primeiro endereço de todos, o primeiro host de todos da rede, o primeiro de todos, a gente chama de endereço de rede. E o último a gente chama de endereço de broadcast. Tanto o endereço de rede quanto de broadcast não podem ser usados como host. Ou seja, você não pode endereçar um computador com um endereço de rede, nem endereçar um computador com um endereço de broadcast. Então, quando você tem uma rede ou uma subrede, você tem sempre N-2 endereços de host. Você tem N endereços possíveis para a tua rede, para host, só N-2 que você realmente vai poder usar em computadores. Os outros dois não vão poder usar, vão ficar reservados. Vamos ver o exemplo. Primeiro, 200.20.40.0/24. Tá certo? Barra 24, como a gente viu, é fácil. Essa primeira parte aqui, 200.20.40, é a parte de rede. E esse ponto 1 até ponto 254 vão ser os hosts. Tá? O ponto 0 é o endereço de rede, tá? E o ponto 255 é o endereço de broadcast. Ou seja, o primeiro e o último. Os que estão no meio são os de host. Tá claro? Mesma coisa aqui. Quando é barra 16 é fácil também. Porque eu tenho aqui, ó, aqui está o meu endereço de rede. E o que vai ser host? É a variação desses dois últimos aqui. Que vai desde 01 até 255, 254. O último, que é 255, 255, fica para broadcast. Tá claro, gente? E assim eu tenho outros exemplos também. O barra 8, que é fácil também. E o barra 30, que é um pouquinho mais difícil, mas dá para entender também. Barra 30 só vai ter 4 endereços possíveis. O primeiro e o último vai ser rede broadcast especificamente. E os dois do meio são os que sobram para usar para host. Tá? Bom, esse exercício ele é muito legal. O que vai acontecer? No início você vai acertar e tal, daqui a pouco você vai começar a errar. E aí é errando que você vai aprender. Se você pegou, olhou isso aqui e não entendeu muita coisa, é normal. Você só vai entender quando você fizer esse exercício. Então, esse exercício é importante você fazer. Tá? E você vai entender os nuances desse endereçamento IP. Vai converter em binário, depois converter em decimal, vai saber qual é a parte de rede, qual é a parte de host. Sabendo qual é a parte de host, você vai saber qual é o primeiro, qual é o último e os intermediários. Bem em seguida. Tá? Ok? Então, repetindo, uma faixa de endereço IP de uma determinada rede é composta por 3 elementos. Primeiro, é o endereço de rede. O último é o endereço de broadcast. E os do meio são os endereços que eu vou pôr para as máquinas que estão na minha rede. Endereço de host. Ok? Beleza. Para dar uma relaxada um pouquinho na matemática, vamos ver um pouquinho de teoria. Que aí são os 3 tipos de comunicações possíveis. Tá? Esses 3 tipos de comunicações possíveis numa rede TCP/IP são: número 1, unicast. Unicast é fácil. É quando você tem uma origem e um destino. Segundo, broadcast. Broadcast, você tem uma origem e todos na mesma rede são o destino. Exemplo de broadcast na vida prática: televisão. Você tem uma emissora e tem milhões de telespectadores. Isso é um broadcast. Exemplo de unicast: falar ao telefone.
Você só tem uma pessoa de um lado, outra pessoa de outro. E aí, o multicast é quando você tem uma origem e somente determinados destinos. Exemplo de multicast é quando você faz uma videoconferência. Só algumas pessoas daquela rede vão assistir a videoconferência. Tá certo? Ok? Importante. Unicast, multicast, broadcast. Packet Tracer para visualizar isso. Tá? Por que ele falou nisso, né, gente? Porque ele vai falar de alguns endereços especiais aí que a gente tem. Quais são eles? Bom, vocês sabem matemática dos números binários. E aí, se fizer uma conta rápida, você tem um endereço IP de 32 bits. Teoricamente, você teria 2 elevado a 32 endereços possíveis para usar em rede. Né? Dá milhões de endereços. Infelizmente, você não pode usar todos esses endereços. Existem endereços que são reservados e não podem ser usados para endereçar hosts. Quais sejam? Bom, o multicast, por exemplo. Então, se você quer transmitir, fazer uma transmissão em multicast, você vai usar um destes endereços aqui. Tá certo? E aí, o que acontece com os hosts que querem entrar no multicast? Os hosts vão ter o seu endereço, que são esses aqui de cima, e também vão ter um outro endereço, que vai ser o endereço de multicast. Tá? E essa faixa de endereço aqui de baixo, são endereços experimentais. A faixa final, né? Elas são usadas para experiências. Se você tentar configurar alguma máquina com esse endereço, não vai aceitar. Tá certo? Então, configurando uma máquina com esse endereço nessa faixa aqui, não vai aceitar. Configurando com o endereço dessa faixa, não vai aceitar. Só aceita com endereços estando de 0 até 223, que é um antes de 224, né? Certo? Ok? Aqui está a RFC, que regula isso. RFC são normas, tá? Request for Comment. São normas que consórcios elaboram. Essa RFC 790 rege isso. A 1700 rege isso. 1703 300 rege isso aqui. É um combinado, né? E todo mundo que fabrica equipamento de rede não permite que isso seja usado. Ok. Mais endereços que não pode usar, tá? Ainda dentro desse subconjunto aqui de cima, eu também tenho endereços que eu não posso usar na internet pública. Só posso usar privadamente. Ou seja, esses endereços eu só posso usar em redes locais. Que é do 10.00 até 10.255, do 172.16 até 172.31.255.255, e 192.168.00 até 192.168.255.255. Esses são endereços privados. Isso diminui mais ainda o número de endereços que estão na internet. Esses endereços não podem estar na rede pública, tem que estar na rede privada. Ok? Então, tanto os endereços reservados quanto os endereços privados, os roteadores não repassam. Certo? Quer dizer, eu posso configurar os meus roteadores de rede local até para repassar. Mas o roteador de provedor, o roteador que está ligado ao provedor, esse ISP significa provedor, ele vai me bloquear. Se ele estiver bem configurado, né, gente? Certo? Mas o normal é ele configurar o bloqueio desses endereços reservados para eles não irem para a rede pública. É claro que se você jogar aí um sniper, um programa para ficar observando a internet, você vai pegar um ou outro desses endereços soltos pela rede aí, que alguém configurou mal algum roteador. Tá? Mas o certo é você bloquear endereços de rede privada para eles não irem para a internet. Legal? Ok.
Muito bem, tem aí a prática para você saber o que é público e o que é privado, importante. Tá? Mais endereço que não pode também usar em host. Além daqueles todos, mais endereço também que não pode usar em host. Os do 0.0.0, a gente chama de quadri 0, até o 0.255.255.255, não pode usar para endereçar host. Isso significa, o que significa esse quadri 0? Significa gateway padrão. Vocês vão ver na hora de configurar o roteador que é do 127.00 até 127.255.255 significa endereço de localhost. Tá? Também não pode ser usado em placa de rede isso. Esse 169.254 ele é usado pela Microsoft quando a máquina rodando o Windows não consegue adquirir o IP dinamicamente. Então esse IP é atribuído a essa máquina e também você não pode configurar manualmente esse IP. Ele é atribuído automaticamente pelo Windows a essas máquinas. E o 9202 até 0 até 255 é usado para testes de rede. Então, mais endereços que não podem usar. Beleza. Aí, qualquer que seja o roteador, esses endereços especiais não são encaminhados, tá legal? E aí a gente começa a falar de classes de endereços. O que acontece? Historicamente, não existia máscara de subrede. Tá? Ou existia, mas ela não tinha grande importância. Por quê? Porque a gente separava toda essa faixa de endereços em classes. Quem vai determinar a classe de um determinado endereço? São os bits iniciais do endereço IP. Quando um endereço IP começa com 0, significa que ele está na classe A. Tá? O que é começar com 0? Se isso aqui é sempre 0, eu só vou poder ir de 00000 até tudo 1 aqui, não é? Então, o primeiro octeto é de 1 a 127. Se o primeiro octeto estiver compreendido entre 1 e 127, eu vou ter um endereço de classe A. Ah, professor, por que não é 0? Porque 0 é aquele endereço especial de gateway padrão, certo? Que não entra nessa conta aí. Teoricamente entraria, mas não está entrando. Classe B. A classe B possui seus dois primeiros bits assim configurados. 1, 0. Tá certo? Então, o primeiro bit tem que ser sempre 1, o segundo bit tem que ser sempre 0 para poder estar na classe B. Em termos decimais, significa um primeiro octeto que varia de 128 a 191. A classe C começa em 192. Por quê? Porque ele usa esses três primeiros bits na seguinte configuração: 110. Então vai de 192 a 223. A classe B começa em 224 e vai até 239, a classe E é 240 até 255. Somente possuem importância prática as classes A, B e C. Tá? Quando um endereço está na classe A, automaticamente ele possui esta máscara, máscara /8. Quando está na classe B, possui esta máscara, que é a /16. E quando está na classe D, é o /24. É claro? Dispositivos que utilizam este combinado, ou seja, olhar para os primeiros bits e determinar a máscara, se chamam dispositivos classful. Normalmente, hoje em dia, ninguém é classful, ou seja, essas denominações de classe A, B e C não se usa mais. Porém, tem uma importância histórica e também
tem uma importância na interpretação da tabela de roteamento. Legal? Então, o clássico, eu posso até configurar o meu roteador para ele operar clássico, tá? Mas o padrão é classless, tá certo? Em que você não olha para esses primeiros bits para determinar a máscara, você precisa da máscara. Legal? Ok. Muito bem. Agora, para dar uma relaxada, vamos falar um pouquinho da parte mais, assim, conceitual, tá? Atribuição de endereços, né? Quando a gente tem uma rede, principalmente se é uma rede grande, antes de sair endereçando as máquinas, a gente tem que fazer um planejamento. Tá? Que planejamento é esse? Em primeiro lugar, quem é que vai usar os endereços públicos e quem é que vai usar os endereços privados? Bom, por que eu tenho que ter essa preocupação? Por um motivo muito simples. Os endereços públicos custam dinheiro. Então, para eu poder configurar na minha empresa um endereço público, eu tenho que pagar para alguém. Então, vou querer economizar. Os endereços privados não é de graça, pode usar à vontade. Mas, porém, eu só posso usar em rede local. Tá? Então, qual é a primeira coisa que a gente faz? Determinar na rede quem vai ficar com o endereço público e quem vai ficar com o endereço privado. Uma vez determinando isso, tá? Eu aí sim configuro as minhas máquinas. Essa configuração pode ser dada de duas maneiras, de forma estática e de forma dinâmica. Essa forma dinâmica, ela depende de um servidor chamado servidor de DHCP. Então, normalmente, um servidor de DHCP distribui os endereços para os hosts de uma determinada rede. Entretanto, certos hosts, como, por exemplo, uma impressora, ou um servidor, ou um roteador, é aconselhável que eles tenham um endereço fixo. Certo? Esse endereço fixo, ele é manualmente atribuído. Legal? Aqui ele está dando o exemplo de uma tabelinha dessa. Tá vendo? Os hosts com endereço dinâmico e os servidores com endereço fixo. Eles estão usando máscara de subrede /24. Certo? E aqui na tabelinha, máscara de subrede variável, que é um estudo que a gente vai aprimorar mais à frente. Com relação aos endereços públicos, a gente diz que tem que pagar, não é? Então, a gente paga ao provedor, que paga ao superior a ele, que paga ao superior a ele, que ganhou esse endereço de alguém. Tá? Esses endereços de alguém são quem? Quem regula a distribuição desses endereços? Quem regula a distribuição mundial desses endereços são entidades locais. Tá? No caso da América Latina e Caribe, que é o nosso caso, esse LACNIC que regula isso. E a gente tem o registro.br que regula os endereços dentro do Brasil. Tá? Aqui está a hierarquia, né? Certo? 3 níveis dos provedores de internet. Bom, aqui é uma introduçãozinha mesmo, tá, gente? Ao IP versão 6. Até agora, o tempo todo a gente falou do... Pedro, desculpe, eu não entendi a sua pergunta. Regra 3, deve ter sido uma pergunta antiga, né? Ok. Ah, entendi, daqueles endereços privados. Tá. Isso é uma coisa que a Microsoft inventou, mas outros sistemas podem usar também. Tá? Podem usar também. No caso Linux, ele não usa automaticamente isso aí. Tá? Você pode configurar para ele usar. Ok? Do slide anterior. Muito bem. Aqui nós temos então o endereço IPv4, IPv6. Tá? É o seguinte, até agora, aqueles 32 bits, né, que a gente trabalhou, endereço IP versão 4. Certo? Atualmente, já está se pensando
em usar o IP versão 6. Não me perguntem o tal versão 5, que eu não conheço, tá certo? O IP versão 6, o IPv6, ele é um endereço bem maior, tá? Ele pode endereçar um número muito maior de hosts. Tá? Um dos objetivos do IPv6 é acabar com a escassez de endereços públicos na internet. Tá? Hoje em dia, a gente usa um artifício que é usar o endereço privado para as redes locais, fazer uma conversão para um endereço público válido. Aliás, é por isso que os endereços públicos têm valor financeiro. Quando for implementado o IPv6, isso vai acabar. Cada host vai ter o seu endereço único no mundo. Então, o seu celular vai ter só aquele endereço, ele vai ser o único no mundo com aquele endereço. Certo? O seu computador vai ser o único aquele endereço para ele. Tá? E isso aí vai, evidentemente, acabar com um certo mercado. Outras vantagens do IP versão 6. Segurança, trata melhor os pacotes, tem um mecanismo de qualidade de serviço, tá certo? Tem uma escalabilidade muito maior, porque tem muito mais bits. Então, o IPv6 não é só um 128 bits, não é só porque ele tem 128 bits que ele é melhor que os 32 bits do IPv4, tá certo? Ele é melhor também porque o protocolo IPv6 é um protocolo mais atual, mais avançado. O IPv4 é da década de 70, 80, nós estamos já no século 21. Então isso é por questões até de segurança, o IPv6 vai ser uma melhoria muito grande quando entrar em vigor. Não é o foco do CCNA ainda o estudo do IPv6. A nova versão do CCNA que está para sair vai estudar bem mais detalhes do IPv6. Aqui vocês têm uma ou duas questões caindo na prova sobre o IPv6, principalmente relacionadas a como se deve escrever o endereço IPv6. Eu sugiro que vocês leiam, é uma decoreba, sugiro que vocês leiam para poder fazer a prova, tá? Ok. Voltando para o IPv4. Parte de rede, parte de host. Tá? Como é que uma máscara de subrede, usando a máscara de subrede, a gente sabe quem é host e quem é rede? Simples. Tudo que for 1 é rede, tudo que for 0 é host. Certo? E como é que o roteador trabalha com isso? O roteador, ele faz uma operação lógica AND. Né? Quem não conhece a operação lógica AND, ela compara dois números binários, representados por esse símbolo aqui, E comercial. De forma que só dá 1 quando for 1 e 1. Aí dá 1. Qualquer coisa diferente disso dá 0. Certo? Então, o roteador pega o endereço de host e pega a máscara de subrede. Faz uma operação AND com esses dois. O que sair embaixo é o endereço da rede. Certo? Digamos, eu tenho um computador, o endereço dele, IP desse computador é 192.168.2.3. Certo? E a máscara é /24. Eu faço uma operação AND lógica com a máscara 255.255.255.0 com o endereço 192.168.2.3. Eu vou obter o seguinte resultado, 192.168.2.0. Esse vai ser o endereço da rede, que é comum para todos os computadores que estão na minha rede. Certo? Então o roteador faz assim, operação de E lógico. Tá? Então, eu não disse, lembra que eu disse para vocês que os roteadores que estão no meio do caminho, não importa o endereço de destino, o endereço de host do destino, né? Este só vai representar algum significado para o roteador que está na ponta, que está lá no final. Os que estão no caminho, só me interessa o endereço da rede de destino. Tá? Então, quando o roteador desencapsula o pacote, pega o endereço de destino
nesse endereço de destino vai estar informado tanto o endereço quanto a máscara. Faz uma operação end e pega o endereço de rede, certo? A partir daí, ele vai consultar a tabela de roteamento para saber se está, se não está, aquelas 3 opções, né? E aí vai encaminhar. Tá? Aqui tem uma animaçãozinha no currículo que mostra esse processo de ENS, né? E aqui vem a parte de cálculo de endereço IPv4. O que eu vou fazer, gente? Eu vou parar aqui nesse slide, tá? E, porque já são 3h30, tá? Eu vou dar uma parada aqui, para vocês, inclusive, refrescarem a mente, porque a aula de hoje foi pesada. Tá? Vocês leiam até esse ponto. Se puder ler o capítulo todo, é melhor. Na quarta-feira que vem, a gente vai finalizar isso e vai também dar bastante exercícios e vários macetes para vocês. Então não percam a próxima aula, ok?